Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto ainda pertence às equações e especificamente nós vamos trabalhar com equações biquadradas. E o que seria uma equação biquadrada? O próprio nome já diz, biquadrado, ou seja, algo que eu faço quadrado de quadrado. Em outras palavras, a incógnita elevado à quarta potência. Então, são equações que nós podemos escrever na forma ax à quarta mais bx quadrado mais c igual a zero. Obviamente, para que essa equação exista, o número a tem que ser um número diferente de zero. Porque se ele for zero, anula a incógnita x à quarta. Ela deixa de ser uma equação biquadrada e passa a ser uma equação do segundo grau. Ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar os elementos no conjunto de números reais. Então, eu tenho que considerar que o número A, o número B e o número C são números reais. Ou seja, eles pertencem ao conjunto de números reais. Então, vamos ver um exemplo de como se resolve uma equação biquadrada. E vamos ver como ela se comporta usando-se partes numéricas ao invés de partes literais. Vamos lá, pessoal. Continuando, então, nós temos aqui o exemplo. Resolver em R 4x à quarta menos 5x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, já identificamos que é uma equação biquadrada porque apresenta a variável no quarto grau. O procedimento para poder resolver uma equação desse tipo é mudar a forma da variável. Mas para mudar a variável, nós tínhamos dito inicialmente que ela é uma equação biquadrada. Então, é o quadrado do quadrado. Quem é esse quadrado do quadrado? A variável x à quarta, que pode ser escrita na forma 4x ao quadrado, que é a mesma coisa que o x à quarta, porque 2 vezes 2 é 4. Menos 5x ao quadrado mais 1, igual a zero. Então, esse artifício de transcrever o x à quarta de forma biquadrada é uma técnica utilizada para a resolução da equação. Então, sempre eu vou ter que fazer isso? Sempre vai ter que fazer esse artifício. Ao mudar, então, agora a variável, nós vamos transformar essa equação numa outra equação. Então, o que seria mudar a variável? Seria pegar esse x ao quadrado, que aparece em comum na equação por inteiro, e chamar de uma outra letra do alfabeto. Por exemplo, eu posso chamar de y. Então, eu vou chamar o x ao quadrado de y. Exatamente aqui que eu vou deixar indicado e vou começar a resolver a minha equação na variável y. Então, vai ficar assim, 4. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar y. Só que ele está elevado ao quadrado, então eu vou pôr o y ao quadrado, menos 5y, porque o x ao quadrado agora nós chamamos de y, mais 1 igual a zero. Olha o que aconteceu. Nós obtivemos uma equação do segundo grau. Por esse motivo é importante saber a equação do segundo grau, porque agora nós vamos ter que resolver essa equação na forma aprendida como segundo grau. E como que era mesmo? Nós tínhamos lá o delta, que era o discriminante, e ele tinha uma formulinha. Essa formulinha era b ao quadrado menos 4ac. Então, quem seria o nosso b aqui, né? Como que nós vamos identificar o b? O b é o valor que acompanha a variável y. Então, aqui é o menos 5. Então, é o menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a,
Quem é o a? Era o termo que acompanhava o y ao quadrado, ou seja, a variável que estava ao quadrado. Aqui no caso é o 4. Vezes o c. O c é o termo independente, aquele que não tem variável. Então, para nós aqui é o 1. Resolve o valor do discriminante. Então, vai ficar delta igual menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 vezes 1, menos 16. Então, delta vai ser 25 menos 16, que é 9. Precisamos encontrar agora o valor da variável y. Então, quem é a variável y para nós aqui? Usando a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o y vai ser o menos b, é o termo que acompanha o y. Então, é o menos 5. Então, menos o menos 5. Mais ou menos a raiz de delta, que acabamos de calcular, o 9. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? O termo que acompanha o y ao quadrado. Então, é o 4. Logo, 2 vezes 4. Resolvendo, nós vamos ter menos com menos, mais. Então, vai ficar 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Sobre 2 vezes 4, 8. Da mesma forma como resolvemos a equação do segundo grau, e aí vale dizer para vocês que estão chegando agora no canal, assistir a aula de equação do segundo grau para recordar como é que resolve uma equação do segundo grau. E nós temos isso no nosso canal. Então, o que temos que fazer? Separar o termo positivo com o termo negativo e realizar as continhas. Então, vai ficar o y1, ou também pode ser chamado de y', né? Como 5 mais 3 sobre 8. E o y2 pode ser chamado de y duas linhas, como 5 menos 3 sobre 8. Então, aqui, 5 mais 3, 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. E o y2, 5 menos 3, 2. Sobre 8, dá para simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Então, 1/4. Não acabou o exercício, porque o exercício pedia para calcular o valor da variável x. Nós substituímos essa variável x por y e encontramos o valor de y. Logo, para encontrar o valor de x, nós temos que substituir esses valores encontrados como 1 e 1/4 na variável y deixada em aberto no início do exercício. Então, nós temos aqui que x ao quadrado pode ser igual ao y1. Quem é o y1? É 1. Logo, o x ao quadrado, que vai passar com a sua operação inversa para o segundo membro em forma de raiz, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1. Logo, raiz quadrada de 1 é 1, então vai ser mais ou menos 1. Então, aqui nós temos o quê? x1 mais 1 ou x1 menos 1. E também encontramos que o x ao quadrado poderia ser o y2. E o y2 é 1/4. Logo, x ao quadrado igual a 1/4. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Então, lembrando, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ao passar essa operação para o segundo membro, ela vai passar com a sua inversa, que é a radiciação, a raiz. Resolvendo essa raiz, nós temos aqui, mais ou menos, a raiz quadrada de 1, que é 1, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o x2, que vem da origem do y2,
vai ser mais 1/2 ou menos 1/2. Obviamente, teríamos mesmo 4 valores. Por quê? Porque o x está elevado a 4. Logo, uma equação do quarto grau, ela traz para nós até, no máximo, 4 valores para x. E como era para resolver a equação, eu tenho que dar o conjunto solução. Logo, o meu conjunto solução vai ser quem? Vai ser o menos 1, vai ser o menos 1/2, vai ser o mais 1/2 e vai ser o mais 1, que são os 4 valores encontrados aqui. Eu coloco sempre nessa disposição? Não. Nós podemos escrever o conjunto com os elementos dentro da forma que quisermos, desde que sejam os valores de x. Então, eu poderia escrever direto aqui, mais ou menos 1, vírgula, mais ou menos 1/2. Eu poderia escrever em fora de ordem. Eu poderia colocar menos 1, mais 1, menos 1/2, 1/2. O importante é a resposta ser coerente com o resultado. Vamos aos exercícios. Então, os exercícios são: resolva, então dê o conjunto solução, em R, no conjunto dos números reais, as equações biquadradas, que são as equações do quarto grau. Então, a primeira é x² menos 13x² mais 36 igual a 0. A segunda é 4x² igual a 37x² menos 9. A terceira, m² igual a m² mais 12. E a quarta é x² mais 1 ao quadrado igual a 1 mais x vezes 1 menos x. Então, o que acontece? Uma nós já mostramos de acordo com o exemplo para resolver direto. Faz o uso do artifício e resolve. A segunda tem que dar uma preparadinha aí para colocá-la na forma normal. A terceira, a mesma coisa que a segunda. Eu apenas mudei a variável para vocês verem que a gente não precisa ficar trabalhando só com o x. A quarta, eu quis que vocês pensassem um pouquinho em produtos notáveis e utilizassem eles. Mãos à obra, pessoal. E até quarta-feira, quando iremos resolver essas equações. Bem pouquinhas, mas o suficiente para que vocês trabalhem o conhecimento e ativem a memória de vocês. Até lá, pessoal.